Oi, bom dia, boa tarde. Eu vou estar agora apresentando então um seminário sobre um artigo que trata da extração do egenol a partir de cravos, utilizando uma máquina de café expresso caseira e não modificada como uma alternativa a técnicas tradicionais de destilação vapor. O nosso seminário, então, ele vai abordar, na verdade, técnicas de extração e vai focar em modificar a primeira etapa dessa técnica, uh, em contraste a técnicas mais tradicionais. A prática de extração e isolamento de moléculas orgânicas a partir de plantas, ela vem sendo realizada mundialmente em sala de aula. Ela é uma técnica muito importante que ajuda a reforçar princípios fundamentais, como a espectroscopia, a cromatografia, outros aspectos também da química medicinal e a prática laboratorial. Elas são processos simples, mas que podem consumir bastante tempo e que exigem paradas específicos, e multiplicadas para cada grupo, para cada pessoa em sala de aula, o que às vezes faz com que a prática não seja aproveitada no seu máximo. Então, o artigo ele traz como objetivo, além de destacar o forte elo entre os produtos naturais e a química orgânica, expor estudantes a um método mais rápido e acessível de extração. Para exemplificar essa técnica, foi utilizado o cravo, que são flores secas e não abertas, e que tem dentro da sua fórmula dois principais componentes, o eugenol e o acetilgenol. O eugenol, que é o composto que a gente vai isolar, ele é um composto fenólico encontrado então no óleo essencial do cravo, e ele é muito conhecido por suas propriedades aromáticas e medicinais. Então, nessa forma pura, ele vai ser um líquido incolor, até uma cor mais amarelada, com um odor bem característico do cravo. Agora, a gente vai entender um pouco qual a metodologia que foi utilizada pelo arquivo. Como é que a gente chegou ali da primeira imagem a partir do cravo até o nosso isolamento do eugenol. Então, a nossa metodologia ela é baseada em duas extrações. A primeira extração é uma extração sólido-líquido, em que a gente vai ter um sólido contendo composto de interesse que vai ser misturado com solvente adequado, que vai ser escolhido na base da sua capacidade de dissolver o composto desejado sem dissolver os componentes indesejados presentes no sólido. Então, a gente vai imergir o sólido no solvente, permitindo que o composto se dissolva. Então, em seguida, esse sólido vai ser separado por filtração, geralmente, e o líquido restante, que a gente vai chamar de extrato, ele vai conter o composto de interesse. Já a extração líquido-líquido, essa é a nossa segunda extração, a gente vai utilizar para separar um composto de interesse baseando nas diferenças de solubilidade em dois líquidos immiscíveis, geralmente a água e um solvente orgânico. Então, o processo ele começa com a mistura de uma solução, nosso extrato, com um segundo solvente. E esse composto ele vai se distribuir entre as duas fases líquidas de acordo com a sua solubilidade relativa em cada solvente. Então, após a agitação e separação das fases, a gente vai ter o composto de interesse mais concentrado em uma delas. Então, a gente vai assim conseguir isolar uma das fases com o nosso componente de interesse. Então, a parte inovadora que a gente está na metodologia é a utilização da máquina de café. Então, para a gente entender um pouco como a máquina de café ela funciona usualmente no nosso dia a dia, a gente tem água quente passando por uma amostra de café compactada em alta pressão. E então, a gente pode dividir esse processo em quatro etapas: a dissolução dos compostos solúveis da amostra, a liberação dos compostos menos solúveis em água, a degradação térmica da amostra resultando em uma menor solubilidade e, por fim, a presença de uma fase móvel, a água, para remover fisicamente os compostos da amostra. E a aplicação da máquina dentro do processo de extração vai ressaltar fortemente as fases 3 e 4 do processo. A gente então vai realizar a preparação de uma amostra, que é a moeção de 15 gramas de cravo com 2 gramas de areia para auxiliar na compactação e evitar problemas da máquina, que vai ser colocada justamente no compartimento onde o café é colocado. Depois a gente vai adicionar solvente, que é uma solução 25% de volume em etanol e água, no compartimento do próprio solvente da máquina, que seria a água, e vai ligar ela na temperatura usual de funcionamento entre 90 e 95 graus. Essa técnica ela se baseia na extração de água quente sob pressão, que é então uma técnica de extração que utiliza água aquecida a alta temperatura sob pressão como um solvente para extração de compostos orgânicos. Então, no lugar da água, o solvente ele vai passar pela amostra compactada e a gente vai coletar o extrato em um becker, realizando esse processo duas vezes. O extrato, então, vai ser transferido para um balão e vai ser colocado no rotoevaporador para remover o etanol, visto que ele pode causar emulsões. Depois disso, a gente vai colocar essa amostra livre de etanol em um funil para realizar a extração líquido-líquido. Então, essa mistura inicial que a gente vai utilizar na nossa separação líquido-líquido, ela contém componentes do cravo, incluindo o eugenol, mas também outros. Então, a gente vai adicionar de clorometano para extrair os componentes orgânicos.
O diclorometano, ele é um solvente orgânico não polar utilizado para extrair compostos orgânicos não polares ou ligeiramente polares da fase aquosa. Embora o eugenol seja ligeiramente polar, ele ainda não é suficientemente solúvel em dicloro metânico para ser extraído. Então, embora seja um composto orgânico que pode se dissolver em diclorometano, ele também tem uma certa solubilidade em água devido à sua estrutura polar. Como a gente viu, ele possui um grupo hidroxila. Então, durante a primeira extração, o eugenol ele vai se distribuir entre a fase aquosa e a fase orgânica. E ele não vai ser completamente transferido para a fase orgânica devido à sua solubilidade em água. Então, a gente vai precisar, para conseguir fazer essa seletividade e purificação, tratar a nossa solução com hidróxido de sódio. Por quê? Porque o hidróxido de sódio ele vai desprotonar o eugenol, vai converter ele em eugenolato de sódio, tornando-o altamente solúvel na fase aquosa e removendo o eugenol da fase orgânica. Então, a gente vai ter aqui uma fase aquosa, que vai ter sido tratada com NaOH, e a gente vai poder descartar a fase orgânica, porque vai ter sido transferido para a fase aquosa nosso eugenol. A fase aquosa, então, resultante da primeira extração, ela vai ser acidificada com HCl, para a gente poder levar o pH até 1 e reprotonar o eugenol. A gente vai tornar ele menos solúvel em água novamente e mais solúvel em compostos orgânicos. Então, de maneira geral, o uso do hidróxido de sódio ele permite que o eugenol seja desprotonado e saído de forma controlada para a fase aquosa, e a subsequente acidificação reprotona o eugenol, permitindo sua extração eficaz na fase orgânica. Então, a fase aquosa acidificada vai ser extraída novamente utilizando o diclorometano, que transfere o eugenol para a fase orgânica, Então, a nossa fase aquosa ela vai ser removida e nossa fase orgânica vai conter o eugenol. Depois disso, a gente vai secar o nosso extrato com sulfato de magnésio para a gente garantir que não tem nenhum resquício da fase aquosa. A gente vai filtrar e a gente vai utilizar o rotoevaporador novamente para conseguir pesar e descobrir qual foi a nossa massa de eugenol obtida. O artigo também traz os cuidados especiais em questão dos reagentes que vão ser utilizados e os usos corretos de EPIs. Então, agora analisando um pouco os resultados obtidos, a gente vai começar pelos espectros que foram realizados, e o primeiro sendo o RMNH. Então, a gente pode observar a presença de 5 regiões principais com picos. Aqui, se a gente observa em torno de 6,7 e 6,8 ppm, a gente está se referindo a hidrogênios ligados diretamente ao anel aromático, que vão se diferenciar a partir de sua posição, que vai modificar o seu ambiente químico. Ao observarmos a região de 6 ppm, a gente observa então a presença do hidrogênio que está ligado ao carbono deste lado aqui da ligação dupla. Ao mesmo tempo, esses outros dois hidrogênios da ligação dupla, eles estão representados aqui na região de 5 ppm. Já esse singleto na região de 5,5 ppm, ele é o hidrogênio do OH. A gente também sabe que tem outros hidrogênios que não estão aparecendo aqui, mas que eles são de regiões um pouco mais baixas do espectro, em torno de 3 ppm, que seria o CH3 e o CH2 aqui. Agora falando um pouco da cromatografia gasosa, a cromatografia gasosa foi utilizada para determinar a pureza e identidade do componente. Então, foi-se apenas comparado com o óleo de cravo, onde a gente pode observar que no espectro obtido não tinha presença de acetilgenol, o que demonstra uma conversão completa. Agora, realizando uma análise da FTIR, a gente pode observar que o foco dos alunos durante o experimento foi procurar o estiramento de OH, que está presente no eugenol, e ao mesmo tempo procurar a ausência do estiramento da carbonila da acetilgenol. E a gente pode observar pelo espectro que sim, a gente consegue observar aqui na banda característica a presença do OH e ao mesmo tempo a ausência da banda característica da carbonila. Agora focando no espectro de massas, podemos observar que o pico mais intenso é de razão massa-carga 164, que representa a massa molecular do eugenol. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas fragmentações características, como em 149, que pode representar a perda de um grupo metil de CH3, porque ele perde em 15 unidades. Ao mesmo tempo, em 137, a gente pode indicar a perda de uma unidade metóxi, que é uma fragmentação muito comum para os compostos fenólicos. E, por último, também de característica, a gente tem aqui o 77, que ele pode corresponder ao íon benzil, que também indica a presença de um anel benzênico na sua estrutura. Então, a gente pode utilizar o espectro para identificar e confirmar a presença do eugenol dentro da amostra. A gente, então, pode ver dos resultados que o experimento ele foi reproduzido por 40 estudantes individualmente em um período de 4 horas e com pouca instrução. A quantidade inicial de cravo que eles utilizaram foi de 15 gramas e a quantidade isolada de eugenol obtida foi 0,5.
Às vezes que os experimentos saíram dessa faixa, os erros foram atribuídos à extração ácido-base, e que não está relacionada à mudança do método que ocorreu na extração sólido-líquido. Os resultados obtidos foram bons comparados ao método tradicional que eles vinham utilizando em sala de aula, que tinha um rendimento de 7 a 9%, em contraste ao novo rendimento obtido entre 6 a 10%, e eles puderam sim confirmar que o eugenol estava livre de acetilgenol a partir dos espectros que foram analisados. Agora, realizando uma breve comparação com a técnica utilizada em sala de aula, a gente sabe que na extração sólido e líquido em aula a gente fez o aquecimento de um becker com água, então a gente teve um solvente diferente em placa. E também teve a necessidade de uso de carbonato de cálcio para neutralizar taninos ácidos, o que a gente estava utilizando uma diferente planta, né, um diferente material para a extração sólido líquido, então a gente teve essa necessidade, e além da filtração. O caso que no artigo já acontece de forma dentro da máquina de café. Outro fato muito importante de ser mencionado é o tempo, que é um dos objetivos do nosso artigo, né? Que é diminuir o tempo da prática. Então, é um tempo que são 10 segundos para preparo da amostra e 30 segundos entre cada filtração, uma vez que a máquina já está pronta. Em aula foram demorados 15 minutos para o aquecimento da nossa amostra sólida com água. Então, a gente pode observar, sim, que o nosso artigo traz uma opção mais rápida. Ambos os trabalhos trouxeram cuidado com a emulsificação, no nosso artigo pela remoção do retrovaporador do etanol, e em aula a gente então utilizou o NaCl para auxiliar na separação das fases. Em aula a gente não teve essa preocupação com a acidez durante a extração líquido-líquido, porque a gente fez uma extração direta com diclorometano, enquanto no artigo do trabalho apresentado até aqui, a gente pode ver que teve algumas fases extras para a gente chegar até o fim da extração líquido-líquido. Por fim, ambos os experimentos utilizaram sulfato de magnésio para secagem e ambos tiveram então bons resultados. Acho que é importante mencionar essa questão de tempo que o artigo traz na questão de diminuição, é que eles falam que os alunos demoraram 4 horas para a realização do experimento, enquanto nós em aula também. Mas a gente não diz no artigo quanto tempo eles demoravam antes, ou quanto tempo eles gastaram para cada coisa, ou se os espectros foram também trabalhados em sala de aula. Então, eles não dizem necessariamente o tempo do experimento em si, de cada etapa. Eles dizem algumas etapas como forma de reforçar que foi sim mais rápido. Então, acho que é algo importante ser mencionado, mas pelas conclusões do artigo e também a minha opinião pessoal, acredito sim que ele teve um menor tempo, além de uma facilidade de implementação maior, trazendo sempre um diálogo da química orgânica com os produtos naturais e auxiliando os alunos em habilidades de leitura de espectros e de laboratório. Então, o novo método ele obteve sucesso ao seu objetivo principal. Muito obrigada pela atenção.